O Socialismo do Nosso Tempo por Augusto Ramaciotti. Capítulo 31. Os limites do conceito capitalismo de Estado. O Estado é produto e expressão da irreconciliabilidade das contradições entre as classes. O Estado surge onde, quando e por que, objetivamente, as contradições entre as classes não podem ser reconciliadas. E vice-versa, a existência do Estado prova que as contradições entre as classes são irreconciliáveis. A expressão capitalismo de Estado, amplamente difundida no debate político e acadêmico contemporâneo, parece à primeira vista oferecer uma categoria explicativa adequada para descrever determinadas formações sociais, nas quais o Estado assume papel central na economia. No entanto, uma análise mais rigorosa à luz do materialismo histórico revela que tal conceito, embora difundido, é profundamente problemático, impreciso e, em certos aspectos, teoricamente equivocado. O problema não reside apenas no uso político do termo, mas em sua própria estrutura conceitual. Ao falar em capitalismo de Estado, pressupõe-se implicitamente a existência de um capitalismo que poderia existir sem o Estado, como se o Estado fosse uma variável externa, contingente ou adicional ao modo de produção capitalista. Ora, essa suposição contraria frontalmente a própria teoria marxista do Estado. Para Marx e Engels, o Estado moderno não é um ente neutro, tampouco um árbitro acima das classes sociais. Ele é, em sua essência, uma forma política específica da dominação de classe. No Manifesto Comunista, afirmam que o Estado moderno nada mais é do que um comitê para gerir os negócios comuns da burguesia. Essa formulação não é retórica, mas estrutural. O Estado nasce e se desenvolve como condição de reprodução do capital. Nesse sentido, não há capitalismo sem Estado. O Estado é condição ontológica da existência do capital. Ele garante juridicamente a propriedade privada, organiza o sistema monetário, assegura contratos, disciplina a força de trabalho e, em última instância, exerce a violência necessária à manutenção da ordem social. Como demonstra Máscaro, o Estado é forma política inseparável da forma mercantil e da forma jurídica no capitalismo. Dessa perspectiva, a expressão capitalismo de Estado revela-se, em grande medida, uma redundância conceitual. Todo capitalismo é necessariamente mediado pelo Estado. A distinção entre um suposto capitalismo puro e um capitalismo de Estado não corresponde a uma diferença de essência, mas apenas de grau ou de forma de intervenção. O equívoco central do conceito está em confundir dois níveis distintos de análise, o da forma jurídica da propriedade e o das relações sociais de produção. Para Marx, o que define o capitalismo não é quem detém formalmente os meios de produção, se indivíduos privados ou o Estado, mas a forma como se organiza a produção e a apropriação do excedente. Se persistem o trabalho assalariado, a produção de mercadorias e a extração de mais-valia, então permanece a lógica do capital, independentemente da forma jurídica da propriedade. Como o próprio Marx demonstra em O Capital, o núcleo do sistema não é a figura do capitalista individual, mas o capital como relação social de exploração. Essa distinção é decisiva. A propriedade estatal, por si só, não implica a superação do capitalismo. Do mesmo modo, sua ausência não define automaticamente a sua existência. O que está em jogo é a estrutura das relações sociais. Quem trabalha, quem controla a produção e quem se apropria do excedente. Nesse sentido, a utilização do termo capitalismo de Estado frequentemente obscurece mais do que esclarece. Ao enfatizar a presença do Estado como elemento distintivo, desloca-se o foco da análise do que é essencial. A relação de exploração, para o que é secundário, a forma de propriedade. Essa crítica ganha ainda mais relevância quando aplicada às experiências históricas concretas. Ao classificar formações sociais como a União Soviética, a China ou o Vietnã como capitalismo de Estado, corre-se o risco de reduzir processos históricos complexos a categorias simplificadoras, ignorando suas contradições internas e seu caráter de transição. A tradição marxista, especialmente em sua vertente mais rigorosa, sempre alertou para esse perigo. Lenin, ao tratar da nova política econômica, utilizou o termo capitalismo de Estado em um sentido específico e estratégico, como uma etapa controlada pelo poder proletário em determinadas condições históricas. No entanto, essa utilização não pode ser generalizada nem transformada em categoria estrutural para definir um modo de produção. Do mesmo modo, autores como Mésaros insistem que a transição para além do capital não pode ser compreendida por meio de categorias rígidas ou simplificadoras, mas como um processo histórico complexo, no qual diferentes formas sociais coexistem e se tensionam. A crítica ao conceito de capitalismo de Estado não implica negar a existência de formas específicas de organização econômica nas quais o Estado desempenha papel central. O que se questiona é a capacidade explicativa do termo para apreender a essência dessas formações. Mais do que isso, o uso indiscriminado dessa categoria pode levar a um erro político grave.
Equiparar experiências de transição socialista a formas de capitalismo, esvaziando a distinção fundamental entre projetos históricos distintos. Ao fazer isso, corre-se o risco de reproduzir, ainda que involuntariamente, a crítica liberal ao socialismo, que reduz toda a experiência não capitalista a uma forma disfuncional do próprio capitalismo. A análise marxista exige outro caminho. Em vez de perguntar se determinado sistema é capitalismo de Estado, a questão central deve ser: qual é a direção histórica dessa formação social? Trata-se de um sistema orientado à reprodução ampliada do capital ou à sua superação? Essa mudança de enfoque recoloca o problema em seu devido lugar. O essencial não é quem é o proprietário formal dos meios de produção, mas o sentido do processo histórico. Como aponta Gramsci, a luta política é, em última instância, uma disputa pela direção da sociedade, isto é, pela hegemonia. Nesse contexto, o Estado não deve ser analisado isoladamente, mas como parte de uma totalidade social. Ele pode assumir diferentes funções conforme a correlação de forças entre as classes. Pode operar como instrumento direto do capital ou como espaço de disputa e mediação em processos de transição. A categoria de totalidade, desenvolvida por Lukács, é fundamental para evitar simplificações. Uma formação social não pode ser reduzida a um único elemento, seja o mercado, o Estado ou a propriedade. Ela deve ser compreendida como um conjunto articulado de relações em permanente movimento e contradição. É justamente essa perspectiva que permite superar o uso impreciso do termo capitalismo de Estado. Em vez de classificações rígidas, é necessário compreender as formações sociais contemporâneas como processos históricos complexos, marcados por coexistência de formas, disputas de poder e direções contraditórias. Na quadra histórica atual, essa abordagem torna-se ainda mais necessária. A existência de experiências socialistas em um mundo dominado pelo capital impõe limites objetivos e condiciona suas formas de desenvolvimento. Nesses contextos, a presença de mercado, trabalho assalariado ou mecanismos de acumulação não pode ser analisada de forma isolada, mas como parte de uma dinâmica de transição. A utilização do termo capitalismo de Estado, ao ignorar essas mediações, tende a congelar a análise em categorias estáticas, incapazes de apreender o movimento real da história. Por essa razão, sua substituição por categorias mais precisas, como a de fase inferior do socialismo, desenvolvida anteriormente, permite uma compreensão mais adequada das experiências contemporâneas. Em vez de negar seu caráter histórico, essa abordagem reconhece suas contradições como parte do processo de superação do capital. Em síntese, o termo capitalismo de Estado é inadequado não porque descreva fenômenos inexistentes, mas porque o faz de maneira conceitualmente imprecisa. Ele obscurece a natureza do Estado no capitalismo, confunde níveis de análise e dificulta a compreensão das formações sociais em transição. A crítica marxista, ao contrário, recoloca o problema em seus fundamentos. O que define um modo de produção não é a forma jurídica da propriedade, mas a relação social que organiza o trabalho, a produção e a apropriação da riqueza. Dessa forma, a questão decisiva não é se o capital é privado ou estatal, mas se a sociedade permanece organizada sob a lógica da exploração e da acumulação, ou se caminha, ainda que de forma contraditória, para sua superação. Livro: O Socialismo do Nosso Tempo. Autor: Augusto Ramaciotti. Capítulo 31. Os limites do conceito capitalismo de Estado. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.